Bom dia, igreja. Um ótimo dia para todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o santo nome do nosso Deus e também para ouvir um pouco mais da palavra do nosso Pai. Nesse espírito de adoração, eu vou estar lendo aqui um texto que diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém? Eu convido a irmãos a se colocarem de pé. Nós estaremos
fazendo uma leitura bíblica. Se encontra em Salmos. Vamos ler. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu santo nome para todo sempre. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva para os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Cantem júbilos a Deus, força nossa, celebrem ao Deus de Jacó. Amém? Nesse espírito de oração, nesse espírito de adoração, nós vamos estar agora louvando a Deus, rendendo os nossos louvores a Ele. Eu te convido a estar abrindo o seu coração, entregando o seu louvor a Deus, nesse cântico que diz que quando nós erguermos as mãos, nós estamos prontamente glorificando, entregando todo o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus. Amém? Ao erguermos as mãos,
fome é ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados,
precisava falar mais nada. Esse é o momento de intercessão, o momento que a gente tem para colocar diante do Senhor. E nós falamos dessa graça, desse favor imerecido. E agora a gente clama aqui e fala, olha, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Então não tema o futuro, não temas o amanhã. Espera, pois, no Senhor. Anima-te e Ele te fortalecerá. Espera no Senhor. Você vai se sentar e nós vamos colocar diante do Senhor a nossa gratidão. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Mas, meus irmãos, que a gente não possa perder de vista a certeza da nossa vida nas mãos desse Senhor, dessa graça que nos alcançou, desse favor imerecido que nos alcançou todos os dias. Eu quero, junto com os seus pedidos que você vai colocar, acrescentar alguns pedidos. E eu sei que tem muitas coisas para agradecer, nós temos que agradecer, nós estamos realizando mais uma edição do Atitude Radical. Então, lá no sítio da nossa igreja, tem um grupo de irmãos trabalhando e um grupo de pessoas com tantas necessidades, meus irmãos, ouvindo desde sexta-feira do Senhor, ouvindo desse amor, ouvindo dessa graça. E talvez agora estão lá fazendo o fechamento, o momento de apelos, que é agora pela manhã. Então, que o seu coração possa estar grato e que também possa ser um intercessor por essas vidas. Porque o Radical, ele é um evento que acontece no final de semana, mas essas pessoas vão estar ali durante o dia a dia, vivendo aquilo que aprendeu no Radical. Então, ore por esse grupo de acampantes, por esse grupo que participou nessa edição. Agradeça a Deus pela ferramenta que é o Atitude Radical. Que você possa ser grato a Deus e que no retorno, né, eles possam retornar. Pessoas vêm de longe, Araruama e outros lugares mais distantes, que cada um possa retornar e chegar em casa e contando as bênçãos que o Senhor fez nesse final de semana. Nós também temos, eu quero lembrar dos irmãos, o compromisso assumido. Então, 100 pais de oração. Tem 100 pessoas que assumiram o compromisso de estarem orando pelo seu filho de oração. Então, eu quero lembrar vocês de dia após dia, nas suas orações, entregar o seu filho de coração no altar do Senhor. Amém? Então, não esqueçam desse compromisso que vocês assumiram. Nós trouxemos uma caixinha para cá, ela está aqui. Lá na portaria, lá na recepção, você encontra um cartãozinho, um coração. E lá você pode colocar o nome dos seus familiares, os motivos pelo qual você precisa que as pessoas estejam orando. E você pode depositar esse coraçãozinho aqui nessa caixa. E a coluna de oração da nossa igreja, ela assumiu esse compromisso de durante a semana. Vocês viram que eu coloquei aqui já no início do culto a caixinha, porque ela estava lá na sala de oração. Então, se você quer fazer isso, faça, escreva tudo diante do Senhor, coloque aqui, certo de que o Senhor irá te responder e cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nós também temos alguns irmãos que estão enfermos, e aí eu gostaria de compartilhar o nome deles com vocês, para que vocês estivessem orando. Na semana passada nós falamos do irmão Moisés, né? Que começou aí um processo de tratamento. Então, que vocês estejam lembrando dessa família, né? A irmã Márcia, ela está internada, se preparando também para uma cirurgia. Talvez isso aconteça já essa semana. Eu conversei com ela durante a semana por telefone. E talvez haja uma expectativa para essa semana. Então, coloque a irmã Márcia também diante do altar do Senhor. E a Rosa, né? A Rosa está aqui. Ela daqui a pouco vai estar indo embora, porque ela também vai fazer uma visita do seu sobrinho, né, cunhado. É irmão? É irmão. Então, o irmão dela está internado. Então, também o nome dele é Walter. Que nós possamos também estar entregando a vida do Walter nas mãos do Senhor. Essa semana também o Branco, né? A gente chama ele de Branco, mas o nome é Adjones. Ele perdeu a sua mãezinha, a igreja esteve ali representada.
mas que nós possamos estar orando por essa família, por essa perda, né? Orando pelo Branco. O Branco, para quem não sabe, é o esposo da Tati, né? Então, a gente precisa também estar orando por essa família enlutada. Então, esses são os pedidos que eu queria colocar. E aí, agora você vai ter essa oportunidade de colocar. Você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado do jeito que está, você pode se colocar de pé, mas fale com o Senhor, na certeza de que Ele está nesse lugar. Não tenha dúvida, meus irmãos, e que Ele está atento às suas súplicas, que os seus ouvidos, as suas mãos, os seus olhos estão atentos às orações feitas nesse lugar, e que a seu tempo Ele te responderá, e que a nossa vida, independente de circunstâncias que estamos vivendo, ela está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o controle de todas as coisas. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter de ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deus, que privilégio, Pai, é poder estar na sua casa, adorar, cantar louvores ao teu nome, te exaltar. Bom, porque o Senhor tem feito maravilhas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por essa graça que nos alcança todos os dias, Pai. Muito obrigada, porque nós não merecemos, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela certeza que temos, ó Pai, que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Obrigada, Senhor, porque sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Ó Pai, que eu e os meus irmãos não possamos andar por vistas, mas andar, Senhor, e confiando no Senhor dia após dia, Pai. Que problemas, que situações não venham nos paralisar, mas que possamos continuar avançando, Pai, e vivendo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Pai.
Obrigada pela tua igreja aqui reunida, Deus. Obrigada porque oramos na certeza que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Obrigada, Senhor, pela atitude radical. Obrigada pelas pessoas que se disponibilizaram em trabalhar. Obrigada por cada campante, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha trabalhar os corações. Que vidas possam ser transformadas, ministérios transformados, Senhor. Que as pessoas possam voltar de lá renovadas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa juventude, pelos nossos jovens, adolescentes, pelas nossas crianças, pelo Ebenezer, Pai. Muito obrigada, Pai. Continue, Senhor, com a sua mão poderosa sobre essas gerações, Deus. Deus, nós também te clamamos pelos enfermos da nossa igreja, Pai. Os nomes que eu coloquei aqui, mas nós temos alguns idosos, algumas pessoas que estão nas suas casas, se restabelecendo, Senhor. E nós te suplicamos também que elas possam sempre confiar no Senhor, Pai. Que o Teu tempo, a Tua cura possa chegar, Deus. Nós te entregamos também a família do Adjones, ó Pai, que perdeu a sua mãe. Cuida, Pai, daquela família, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, Consolador, possa vir sobre essa família, Pai. Pai, a nossa oração, que o nosso culto possa chegar como cheiro suave ao Teu trono de graça. Essa é a oração que te fazemos, não porque mereçamos nada do Senhor, mas em nome de Jesus. Amém. Alô? Bom dia. Bom dia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. Momento de dedicação de vida, talentos e bens. Momento em que adoramos a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, como vocês já puderam perceber, nós estamos em plena atividade, em obras. Estamos reformando a sala do departamento infantil. Temos compromissos a serem saudados com prestação de ar-condicionado, com obras que lá nós estamos ainda em fase de conclusão. Também estamos construindo essa rampa que vai dar acesso à parte externa, um novo acesso, para que a gente pare de transitar aqui pela frente e o acesso vai ficar por trás, que fica mais... Trás não, depende da referência, né? No caso é na frente da igreja. Vai ficar mais tranquilo nesse acesso. Então, semana que vem, o pastor provavelmente deve dar mais alguns detalhes, mas semana que vem estaremos encomendando a laje, né, pastor? Já estamos... As colunas e as vigas já estão prontas, então vamos receber a laje para poder concretar e aí fazer a fase de conclusão desse novo acesso. Então nós contamos com o apoio dos irmãos. Eu quero já de antemão agradecer aqueles que têm nos ajudado. Eu fiz os pedidos nos domingos passados e alguns irmãos têm doado, irmãos doando saco de cimento, areia. Nós vamos precisar para a semana que vem um rolo de conduíte 3/4. Então, se você comprou para a tua obra conduíte 3/4 e não usou, pode trazer que a gente vai usar aqui, tá bom? Não tem problema nenhum, pode trazer, doar, ou a gente vai buscar. Ou se você tiver algum material que queira doar para a gente, pode nos avisar que a gente vai receber com todo carinho. Então, nós estamos sem internet, o bairro, essa área aqui está sem internet, então a gente não vai conseguir projetar algumas imagens da obra ali. Mas logo mais à noite eu vou colocar em casa, eu salvo no pendrive e a gente vai conseguir projetar essas imagens. O Hernani também está com a campanha do bebedouro, né, Hernani? Está falando, já compramos o bebedouro, já está instalado, as crianças já estão usando. Falta pagar, tá bom?
Então, quem tem filhos, netos no Ministério Infantil, ou se você não tem filho, não tem neto, mas quer cooperar, estamos aqui para receber a sua cooperação. Vamos ler a passagem que foi separada para nós hoje. Vamos lá. Cada um contribua segundo proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a nosso Deus. Oremos. Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa, Deus, em congregação, para prestarmos a Ti o nosso culto, ó Pai, racional. Seja com cada um de nós, ó Pai, esteja nos abençoando, ó Pai, e nos guardando. Em especial te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que aqui foram alçadas, ó Deus. Sabemos, ó Pai, qual é a necessidade da nossa igreja em termos dos seus compromissos. Sabemos também as necessidades das nossas frentes missionárias, ó Pai, da qual nós cooperamos. Esteja, ó Pai, nos abençoando e nos guardando, ó Pai. E te pedimos que tua mão esteja sempre estendida sobre nós, ó Pai, e que nós tenhamos sempre a alegria no coração para podermos dizimar e ofertar para a tua causa. Nos abençoe na tua graça, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, domingo passado foi o dia do pastor Batista, não é isso?
mas o nosso pastor estava de convalescença. Então não deu para nós comemorarmos a semana passada, mas nós vamos fazer uma referência, uma menção a esse dia hoje. Eu estava procurando uma caneca para substituir a caneca da campanha anterior, que nós estávamos com a campanha do mês da família. Aí o pastor me prestou a chave, eu fui no gabinete dele pegar uma das canecas dele, aí lá tem uma caneca do pastor Batista. E lá tinha um versículo que é 2 Timóteo 4:2. Queria proferir agora para o pastor Arildo e os demais pastores que cooperam conosco. Pastor Arildo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém? O Ebenezer vai fazer uma parte, depois eu convidar o irmão Josiel, se estiver aqui, para fazer uma oração por este dia. Ao meu pastor, ao meu Jesus querido, eu peço em oração, abençoe nosso pastor, segure bem firme sua mão. Dá-lhe saúde física para aguentar o batente. Eu peço, Senhor, e insisto, que sempre o sustente. Dá-lhe sempre firmeza em todos os seus ideais, que ele possa ir em frente e não regredir jamais. Pai Santo, enriqueça seus planos, seus ideais sacrossantos. Revista-o de sabedoria, cobrindo-o com o teu manto. Abençoe sua família, cubra-a com a tua graça, que sejam todos uma bênção, eu peço que assim o faças. Graças te dou, ó Senhor, por tão preciosas vidas. Graças consagra, protege e ilumina essa família tão querida. E por todas essas vidas, eu amo de coração, que nunca lhes falte nada. Essa é a minha oração. Com gratidão eu canto a ti, com o coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Amém. Irmãos, vamos orar, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. E cada um de vocês faça a sua oração. Agradeça a Deus pelo pastor que nós temos aqui na nossa igreja. Esteja orando pela vida do pastor, pela saúde do nosso pastor, pela família do nosso pastor, pelo ministério que ele tem aqui na igreja, né? Então, vamos orar, porque o nosso pastor precisa das nossas orações. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos gratos a ti, como agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor, pastor Arildo Borges Xavier. Muito obrigado pela vida do teu filho, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que ele está conosco aqui. Ó Deus, e queremos te agradecer por tudo que ele tem feito aqui na nossa igreja e que fará ainda. Senhor, eu quero te pedir neste momento
que o Senhor seja com a saúde do teu filho. Ó Deus, que o Senhor possa recuperar a saúde dele, Senhor Deus querido, porque nós precisamos, ó Deus, que ele esteja aqui pronto, com a saúde restabelecida, para que possa comandar esse rebanho aqui na nossa igreja. Ó Deus querido, obrigado, Senhor Deus querido, porque sabemos que Ele ama a nossa igreja, Ele ama as suas ovelhas. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor esteja sempre conduzindo o teu servo, Senhor Deus, nos caminhos, Senhor Deus querido, que ele necessita, Pai. Ó Deus, te pedimos, Senhor, pela família dele também, a irmã Sueli, os filhos, os netos, os genros. Ó Deus, abençoe a família, porque nós precisamos saber que a nossa família está bem, para que nós possamos estar bem também. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, continue falando aos nossos corações. E te agradecemos ainda, Senhor Deus, mais uma vez, pelas mensagens que o pastor nos traz, pelo que nós aprendemos com eles, ó Deus, com ele, e que nós possamos, Senhor, a cada dia entender o servo que o Senhor colocou aqui na nossa igreja para nos ensinar, para nos capacitar a cada momento da nossa vida. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Arildo. Oi, bom dia, irmãos. Quero agradecer pela palavra, né, pela homenagem. Domingo passado realmente foi o dia do pastor. Eu não sou muito ligado aos dias, aos aniversários, eu sou muito fraco nisso. E isso em termos até familiares, né? Lá em casa, às vezes eu quase levo uma coça, né, por esquecer algumas datas. Mas foi o dia do pastor e eu acho que vale a pena, a gente deve realmente lembrar e mencionar as pessoas que estão na liderança. No caso, agora o pastor, mas lá na escola a gente tem a professora, e, né, a gente tem os trabalhadores, então sempre que a gente puder homenagear, nós devemos fazer isso. E eu agradeço a bondade da igreja, a gentileza da igreja. Tá? Eu realmente estou passando um momento aí na saúde, né? E a saúde, não é idade não, hein? Não é idade não. Eu tenho essa alergia nesse negócio e tal, quando eu fico mal, é alergia e tal, mas dessa vez o negócio ficou esquisito. Foi numa quarta-feira, eu já vim atacado da alergia e tal, naquela quarta-feira eu vim para a igreja, fui em casa, almocei, voltei, e aí falei assim, eu vou em casa fazer um lanchinho e tal, e me arrumar para vir à noite. Fui e fiquei, não consegui vir. E aí aconteceu tudo que vocês já sabem, eu não consegui ir a São Paulo naquele congresso, eu mesmo desisti, até porque eu pensei em responsabilidade minha, eu ia levar pessoas comigo no carro, dirigindo e tal, aí eu falei, não, vou não. E aí não fui, e estou aí, mas estou malzinho mesmo, eu estou assim, a fraqueza está muito grande. Mas há outras pessoas dizendo que passaram pelo mesmo, que estão passando pelo mesmo, então eu não sou o único, né? Mas, ok. Eu quero, nessa palavra introdutória, lembrar, a irmã Lourdes do Hamilton me ligou agora cedo, ela é muito ligada à igreja, está sempre orando, sempre interagindo e tal, mas ela passou por uma cirurgia na vista, tirou catarata e também problema de glaucoma, sei que está complicado lá. E ela pediu as orações. Vai passar um tempo sem vir à igreja, então devemos orar pela irmã Lourdes. Foi mencionado o cunhado da Rosa, né? Também, lá no PG, eu falo PG do Mica, lá da associação, tem um menino que trabalha lá, é o Lucas, né? Lucas Prazeres. E o filhinho dele foi internado.
E ontem ele me ligou, né, falando do filho e tal. E é claro, uma intenção de eu ir lá visitar. Mas aí eu perguntei qual é o horário da visita, era 3 e 4 horas. Ontem eu fui pregar na organização de uma igreja, lá na Rosa dos Ventos. E a organização começaria às 4 da tarde. Então, todo o movimento de organização. Eu não pude visitar o menino, mas eu queria pedir as orações. Eu não lembro o nome dele, lembra? Grael. É Gael. É o Gael. Está internado, e sempre uma criança internada, né, mexe com a gente. Então, se você puder orar pelo Gael, ele é filho do Lucas, que é um funcionário do Mica. Tá? Eu estou orando por ele e conto com as suas orações também. Há talvez uns 15, 20 dias, nós estivemos lá na igreja do pastor Luciano, e eu preguei a mensagem, a igreja que prevalece. E eu falei assim, vou pregar essa mensagem lá na igreja. E eu já, é claro, muita coisa aqui eu já compartilhei com a igreja, e eu vou rever algumas coisas, não aquela mensagem na íntegra, mas vou rever pontos daquela mensagem agora de manhã. A igreja que prevalece. A gente está com dificuldade com a internet, eu também não passei para ele, podia ter trazido num pendrive e tal, mas vão me ajudar aí, né? Tá? O verso que eu tomo por base é Romanos 13, verso 11, quando a Bíblia diz, e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Esse tema, eu venho compartilhando esse tema há muito tempo. Na virada do século, tem gente aí que não sabe que aconteceu isso, né? Mas aconteceu a virada do século, né? Do segundo século para o terceiro século. Então, naquela virada do século, houve uma preocupação muito grande. Como é que vai ser a igreja? Bug do milênio, né? Etc. E naquela época, eu fui na convenção, na Aliança Batista Mundial, e chegando em Seul, né? E a gente conversando, o bug do milênio, vai dar uma complicação nos computadores, a internet, a informática e tal, vai confundir tudo, porque na virada do século, como é que vai ser e tal. E quando chegamos em Seul, né, naquela manhã do dia 1º de janeiro de 2001, aí chegamos, o avião, aí desliga, claro, a televisão e começa a mostrar o trânsito, né, o roteiro do avião. Então o avião está indo, aí chegou no ponto zero, o avião não aterrissou, ele passou direto. Aí você está vendo lá uma volta, ele volta, vai lá atrás, ele pega a reta de novo e ele vem. Quando chega no ponto zero, ele passa direto de novo. Aí o José Maria está do lado assim, eu olho para o José Maria olha para mim, a gente não fala nada, deu ruim. Aí o avião passou direto, ele vai lá, aí ele volta, vai lá atrás, aí ele vem, pega a reta e aterrissou. Aí deu tudo certo, né? Então havia uma preocupação, como é que vai ser? E como é que vai ser a igreja e tal? E eu tinha um livro que, já antes eu tinha comprado aquele livro, eu sempre fui... Eu tinha um professor no seminário que ele vendia livros, e ele dizia que eu era rato de livraria. E eu chegava lá no carro onde ele expunha os livros, ele falava, não tem livro para você aqui não, todos que eu tenho você já comprou. Não tem mais livro aqui para você não. E aquele, eu comprei um livro com ele que era La Iglesia del Futuro. Que livro legal, pensando na igreja do futuro. É um livro que eu acho que ainda não saiu em português, era em espanhol. La Iglesia del Futuro. Um outro livro que o Darcy Duzilek escreveu sobre a igreja do terceiro milênio. E também há uma coleção de livros, uma série de livros, o DNI, o Desenvolvimento Natural da Igreja. Então eu estudei muito isso, esse material e tal. Então a gente fica assim muito assim, não muito à vontade, mas entendendo assim muitas circunstâncias, muitas coisas. Então a igreja que prevalece. E aí a gente olha na história da igreja, lá no início da igreja, Jesus vem, e aí os apóstolos, os profetas colocaram todas as bases e tal, todas aquelas profecias, e Jesus pergunta a eles assim, os discípulos estão ali andando com ele, o que eles disseram para vocês? O que eles ensinaram para vocês? Isso, porém eu vou dar uma ajeitada aqui. Aí Jesus diz, porém eu vos ensino. E ele dava ali uma consertada, ele não dizia que estava tudo errado, porque ele veio para cumprir tudo que foi dito.
Tudo que foi predito, tudo que foi profetizado, ele veio para cumprir. Ele vai dizer que está tudo errado? Não. Mas ele dizia, olha, eu vou dar uma ajeitada. Eu, porém, vos digo, e ele consertava ali e tal, vamos em frente. 1500 anos depois aparece um tal de Lutero e diz, esse negócio está tudo errado, a gente vai reformar esse troço aí. E aí vem a reforma de Lutero, né? E aí a reforma teológica, a reforma doutrinária, etc, etc. Depois vão acontecendo algumas mudanças e tal, mas nos nossos dias, a gente não faz aquilo que Jesus disse, o que ele disse e tal, a gente não vai consertar nada, Jesus consertou tudo, colocou os pingos nos is, e também não temos nenhuma reforma para fazer. Porque hoje nós estamos muito tranquilos, a gente sabe quem, a gente sabe quem é pentecostal, quem é neopentecostal, quem é tradicional, quem é batista, a gente sabe. Então é cada um no seu quadrado e a gente sabe, a gente não briga mais por isso. Então não há mais a necessidade de reformas. O que a gente pensa hoje, e já há um bom tempo, já esses 20 anos, já 24 anos de terceiro milênio, é a reforma dos métodos. Então a gente nem se preocupa mais com o modelo de igreja. A igreja tal tem o modelo tal, a gente não se preocupa com isso. O que dá certo na nossa igreja? Na primeira igreja batista em Éden, que tem o DNA de PIB em Éden, o que dá certo aqui? O que dá certo na segunda de Éden? O que dá certo na Assembleia de Deus vizinha ali? O que dá certo na Metodista? Então o que dá certo? Cada igreja tem a sua personalidade, cada igreja tem o seu DNA, cada igreja tem a sua equipe, o seu DNA, sangue mesmo, gente. Por exemplo, o povo, membro da primeira de Éden, não é o mesmo povo que é membro da primeira de Nova Iguaçu. Lá tem outro sangue, lá tem outro DNA, lá tem outra filosofia de vida. Então, cada igreja tem o seu perfil e segue a sua jornada. E aí, eu quero tentar ser o mais breve possível. E eu coloco aqui, primeiro deles, a igreja precisa ter uma liderança capacitadora. Então a liderança precisa ter a igreja precisa entender que o ministério pastoral, ele tem uma função de capacitar. E você pode falar assim, o pastor quer moleza. Quero não, eu não quero moleza. Quando a Bíblia fala dos talentos, eu quero primeiro ler com vocês Efésios 4, 11 e 12. Olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Eu tenho repetido isso aqui, irmãos, porque isso é gravíssimo. O dom de apóstolo não é um dom de posição, de chefia, de liderança. Apóstolo é um dom de serviço. A palavra apóstolo aí no grego é aquele que vai. Então nós batistas temos apóstolos? Temos sim, apóstolos são os nossos missionários. O apóstolo ele tem o dom do empreendedorismo. O apóstolo é empreendedor. A pessoa vem aqui e diz assim, olha, eu quero ser missionário. Deus me chamou para ser missionário. Você é apóstolo. Apóstolo, onde? Em Copacabana. Aí você diz, opa, o cara é esperto, né? Copacabana. Ele chega em Copacabana e só tem velho. Aí como apóstolo empreendedor, o apóstolo tem o dom do empreendedorismo, ele chega lá e fala, eu vou fazer um trabalho aqui com idoso. Aí esse mesmo apóstolo agora sente Deus o chamando para trabalhar, em Éden. Aí ele vem e fala assim, tem um monte de dependentes químicos. Quer dizer, ele que lá teve o empreendedorismo de trabalhar com idosos, aqui ele já vai falar assim, eu preciso trabalhar com dependente químico. Aí de repente Deus fala assim, ô apóstolo, ô missionário, eu quero você numa outra área. Ele vai para lá, chega lá, tem um monte de crianças. Ele já começa a trabalhar com crianças. Então o apóstolo é isso, o apóstolo não é chefia, não é esse negócio que botaram na cabeça dessa gente aí, e que tem um monte de crente batista acreditando nisso. Tem pastor batista virando apóstolo. Essa bobagem. Então o apóstolo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para quê? Pastores e doutores. Nós temos na Bíblia, eu estou falando aqui, pregando aqui, mas eu estou bambo aqui. Sebastião, toma conta, segura aqui. Estou brincando. Aí, vamos lá. Nós temos 3 textos na Bíblia que falam sobre dons. E 3 apenas. Se a gente partir para a cabalística, né, para a cabala lá dos judeus, por que 3 é o número de Deus? Só tem 3 textos que falam de dons no Novo Testamento. Que é Efésios,
Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Tratou dos dons, acabou, pronto, vamos em frente. Tem mais coisa para tratar? Tem mais coisa para tratar. Então tem esses três textos. Só que nesse texto aí, o apóstolo Paulo destaca os dons de capacitação. Ele não destaca os dons de serviço. Nesse ele destaca os dons de capacitação. O dom do apóstolo. O apóstolo chega no campo, ele vai capacitar uma equipe. Ele vai montar um projeto. É o dom de capacitação. O profeta é aquele que prega. É o que o Cícero já leu o texto aqui. Vai lá, prega a palavra. Diz o que é certo e o que é errado. Vai lá, profetiza. É o dom do profeta. O evangelista, a mesma coisa. Na igreja, todas as pesquisas feitas cientificamente, eu não posso abusar não, hein? Estou falando aqui, parece até que eu estou inteirão aqui. Todas as científicas feitas, por exemplo, pelo Barna, que é um cara que tem uma empresa que trabalha com grandes multinacionais. Então, essas empresas, elas fazem o levantamento na igreja. Nós temos apenas 10% dos membros da igreja com dom de evangelização. Se eu cair, eu quero me projetar aqui. Apenas 10% com dom de evangelização. Agora você imagina, Deus quer que todos nós façamos evangelização e só tem 10%. E os outros? Os outros 90%. Então os 10% que têm o dom da evangelização precisam estar capacitando os outros, motivando os outros. Viu aí, Felipe? Você e tua esposa? Tá? É o dom de ter o dom da evangelização é para capacitar. Porque todos nós temos que evangelizar. Mas às vezes evangelizamos sem ter o dom. Mas quem tem o dom, aí é dom de capacitação. Pastores e doutores. Para também estar capacitando a igreja. O pastor não é aquele que tem que fazer tudo na igreja. É aquele que tem que promover a capacitação. E os doutores, tem versão antiga que vinha pastor, doutores ou mestres, né? Mesma coisa, mas ali está separado. Então, separado ou não tem problema. Agora, para que esses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que isso? Querendo o aperfeiçoamento. A Bíblia é clara. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são para a capacitação. Então, um pastor que não se preocupa com a capacitação, com o treinamento, com palestras, com formação, esse pastor ele tem dom, pode até ter dom de pastoreio, mas não está bem completo assim, ele não entendeu a missão principal dele. Então, o pastor é o treinador de ministros, é a mais alta tarefa do pastor. Em Atos 6, verso 4, olha que beleza, olha aqui. Cadê? Atos 6, 4. Vai lá. Mas o que os apóstolos falaram? Quando eles perceberam o que era necessário, eles falaram, bom, nós temos o dom de capacitação, nós temos que capacitar, nós somos apóstolos. E então nós precisamos que o povo tenha gente para liderar o serviço na igreja. Então escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, eles dão lá os requisitos, e nós faremos o quê? Que preservaremos na oração e no ministério da palavra. Olha que belezinha. Só palavra e oração. Você imagina se eu pudesse me dedicar ao estudo da palavra, à pregação e à oração. Imagina os pastores que podem fazer isso. Mas os 12 apóstolos falaram isso. Os diáconos, vocês vão desenvolver o serviço e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Ou à palavra e à oração. Segundo, a observação dos dons e talentos. Como eu já falei, né? E aí 1 Pedro 4, verso 10. Olha que verso lindo, lindo esse verso. Lindo. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servindo uns aos outros, o dom que você recebeu, eu sei fazer com maestria, isso assim, assim, assim. Deus não te deu um dom para você usar esse dom com você. Se você usar esse dom com você e para você, dentro de algum tempo você vai perder esse dom. Vai perder. Você vai dizer, eu fazia tão bem, não faço mais. Eu não faço mais. Por quê? Porque usou egoisticamente. O dom é para o outro. Olha, servindo uns aos outros,
conforme o dom que cada um recebeu. Você recebe dom para servir. Para servir. Esse verso é lindo. É como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus colocou um dom lá dentro de você e Ele quer que você dispense esse dom. Que você entre na sua dispensa, pegue esse dom, dispense como bom dispenseiro. Você canta bem? É para você que você canta? Não, é para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Você ensina bem? É para você que você ensina? Não, é para o outro. Você compartilha, você ensina o próximo. Todos os dons que você tem é para você ministrar ao próximo. Então a igreja que prevalece é uma igreja que entende isso. Tem uma liderança capacitadora e também desenvolve os dons, né? E participa, então usa os dons para o bem do próximo. Terceiro, uma espiritualidade contagiante. É uma igreja que tem uma espiritualidade contagiante. As pessoas precisam perceber que nós somos filhos de Deus. E que o Espírito de Deus permeia os nossos relacionamentos. Não há areia, concreto nas engrenagens do nosso relacionamento. É o Espírito Santo me descendo e facilitando os relacionamentos. Então, essa espiritualidade contagiante. E aí eu coloco aqui no esboço que para essa espiritualidade contagiante, eu preciso ter uma vida de oração, no meu tempo a sós com Deus, conversando com Deus, pedindo direção a Deus e tal. A oração contagiante, preciso de oração, preciso da Bíblia, tem que ter equilíbrio, Bíblia e oração. Não pode ser só Bíblia, nem só oração, tem que ter o equilíbrio. E aí o viver diário, a nossa vida, ela precisa confirmar esse viver, esse relacionamento, essa espiritualidade contagiante. Então, esse viver diário. E aí eu estou pulando algumas coisas aqui. Eu lembro lá de Filipe, eu mencionei Filipe aqui esses dias, né? O Filipe da Bíblia. Que coisa linda. Quando a igreja disse assim, quando os apóstolos disseram assim, escolham aí 7 varões, olha, nota 10. Eles escolheram, entre os 7 tinha um tal de Filipe. Filipe. E o Filipe era nota 10 mesmo. Ele era nota 10 plus. A perseguição está acontecendo, o que Filipe faz? Ele vai para Samaria. Ele vai para lá e começa a pregar o evangelho em Samaria. O primeiro avivamento, a primeira cruzada de evangelização acontece em Samaria. Aquele diácono, ele vai para Samaria. Então a igreja viu nele uma espiritualidade contagiante. Esse cara é bom. Agora tem aquele eunuco que vai a Jerusalém adorar, não consegue entrar para adorar, porque ele é eunuco, ele não pode entrar no templo, não pode se aproximar mas pôde comprar o livro de Isaías, ele volta para casa lendo o livro de Isaías. Aí o Espírito Santo fala assim, eu preciso de alguém para evangelizar esse eunuco. O Espírito Santo bota o binóculo, olha assim, que ele enxerga, Filipe. Ele vai lá e fala, Filipe, sai daí, deixa essa cruzada de evangelização, deixa esse trabalho promissor aí, vai para a estrada de Gaza que está deserta. E ele faz uma transmigração, ele pega Filipe e leva Filipe. Quando Filipe acorda, está do lado daquela carruagem e pergunta ao eunuco, entendes o que lês? O eunuco diz, como se ninguém me ensinar? Ninguém me explicar? Mandou parar o carro, Filipe subiu e explicou. Aí para a carruagem, desce, vai lá e batiza. Então, essa espiritualidade contagiante precisa ser alicerçada em cima da nossa leitura da palavra, em cima da nossa vida de oração, mas em cima daquilo que as pessoas percebem na nossa vida. E o Espírito Santo está percebendo também. Quarto lugar, as estruturas funcionais. As estruturas precisam ser funcionais na igreja. Há muita coisa na igreja que não funciona bem. Por exemplo, a nossa igreja é a igreja das escadinhas. É conhecido como a igreja das escadinhas. Tá? Aí ontem eu fui pregar na organização de uma igreja lá em Rosa dos Ventos. Final do culto, o pastor, gente, uma igreja no meio de uma comunidade, uma propriedade que foi invadida, e aí a igreja, porque a propriedade era de uma instituição evangélica, e a igreja então já tinha o seu pedaço lá dentro, e aí terminado o culto, o pastor falou assim, olha, você ia sair para lanchar agora? Não vai não, porque você vai dar oferta aqui, porque nós vamos construir aqui, o pessoal chega aqui, cadeira de rodas, a gente tem que pegar e levantar, e subir, e levar, tem não sei quantos degraus,
nós vamos botar aqui uma rampa de acesso. Rampa de acesso. O que é rampa de acesso? É aquele negócio que você sobe ali e ela sobe assim e te projeta. É isso aí? É o que é rampa de acesso? É só a rampa mesmo? É só esse negócio aí? Não, isso é muito fraco. Nós vamos colocar, é uma cadeira daquela, tá, Josiel? Aí eu fiquei pensando, gente, o que custa isso? Porque no meu sonho, viu, irmã Mimosa? Ela é mimosa, mas não é mimada, tá? Ela não é mimada, não. Ela não é mimimi, não. No meu projeto de 1900, antigamente, do século passado, era você entrar nesse terreno aí, fazer uma coisa que um membro da igreja, que eu não vou mencionar o nome para também não dar mimimi, quando nós compramos, esse membro da igreja falou assim, pastor, vamos derrubar essa casa aqui do Zé, que morava aqui, a Maria José, vamos derrubar tudo isso aí, pastor, vamos derrubar tudo isso aí. Aí eu falei assim, que é isso? Eu não tinha bala na agulha para isso, né? Mas o meu sonho é que você entre nesse estacionamento ali, e você venha no piso da estrada, do chão, claro, sobe lá meio metro, né? Aí você vem até o final. Aqui no final, um elevador. Aí você sobe. Primeira parada do elevador é esse piso aqui, ó. Aí vai a segunda parada. A segunda parada você já vai para a galeria aqui, já vai lá para trás. Terceira parada. E você imagina esse elevador aqui. Aí, irmã Mimosa, a Mimosa pode entrar tranquilinha lá, né? E aí, tudo isso, né? Mas a estrutura. Aí eu estou falando de estrutura funcional. Aí lá o meu colega botafoguense lá vai falar assim, pastor, o senhor está sonhando muito. Mas se a gente rachar isso, a gente faz isso, né, Jarbas? A gente pode rachar essa despesa aí. Botafoguense, né? Mas tudo isso é possível. Mas eu não estou pensando exatamente isso. Eu estou tentando dizer que as coisas precisam ser funcionais. Aí eu aprendi lá no passado também, nesse movimento de eclesiologia, de construção de templo, não sei o quê, tem que ser igual posto de gasolina. Como é que é posto de gasolina? Tem mão em contramão? Do jeito que você vem, você entra, abastece, sai, vai embora. Tranquilinho. A igreja precisa ser tranquilinha. Os acessos, as viabilidades, os contatos, os relacionamentos, entrada e saída. Tá. Então, a igreja que prevalece, a igreja que permanece, é essa igreja, ela tem estruturas funcionais. E aí, em Mateus 8,17, Jesus diz, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O que Jesus está falando naquela época? Aí você vai falar assim, já vai ter gente falando assim, pastor, quer dizer que a gente pode tomar vinho? Não. Não, pronto. Lá em casa não tem vinho, lá em casa tem. Uma vez uma irmã me deu uma... Final de ano, como é que é aquele negócio espumante? Oi, champanhe. A irmã, nem sei se ela está presente aqui. Lá na porta, ela falou, pastor, essa champanhe aqui não tem álcool. Isso tem muitos anos. Não tem álcool, só pode beber tranquilinho e tal. Meu filho ganhou lá na empresa e tal. Está aqui, ó, champanhe sem álcool. Aí eu falei, tá bem. Boa noite. Obrigado, irmã. Boa noite. Peguei aquele saquinho e tal. Aí levei para casa. Aí ficou aquela champanhe lá em casa. Aí botei assim no canto da pia, né? Tá aquele negócio lá em casa. Aí um dia tinha a Cíntia, e estava criando a Cíntia. Lembra da Cíntia? Lá em casa. Eu falei, Cíntia, aqui em casa a gente não bebe bebida de jeito nenhum. Só refrigerante e suco. Tá? Aí peguei para abrir, que eu não sabia abrir aquele troço. Abri aquele troço assim, fui na pia, joguei fora. É sem álcool, é com álcool, não me interessa. Simplesmente eu não quero que o princípio entre lá em casa. O sem álcool, já está o princípio ali. É uma champanhe. Ah, é vinho. Ah, mas não é fermentado, não sei o quê. O princípio está ali, é vinho. Então, acabou. Simples assim. Corta pela raiz. Então, mas naquela época, e para o judeu, o que era o vinho? Vinho era alimento para eles. Era uva e trigo.
O trigo fazia a farinha de trigo, fazia o pão e tal, era trigo, e uva fazia passas, fazia o vinho e tal. Eram os dois alimentos deles, básicos assim. E então, o vinho novo, fermentando, se botar num odre velho, o odre é aquela vasilha de couro, né? Vai explodir, porque está velho. Então você tem que botar o vinho novo num odre novo, para não explodir, não rasga. Então é isso que Jesus está dizendo. Então, quantas vezes nós precisamos adequar as coisas para que funcionem? Às vezes nós temos ministérios que são antigos. Eu fico dizendo, renova o ministério e tal, mantém o nome. Por que mudar, por exemplo, embaixadores do rei? Que nome bonito, embaixadores do rei. Quero ser embaixador, né? Então, embaixador do rei, uma vez embaixador, sempre embaixador e tal. Então, para que mudar? Incrementa esse negócio lá, esse ministério, mantém o mesmo nome, não tem problema. Mensageiro do rei, mensageiro do rei lá não sei o quê, não faz nada, não cria nada, não inventa nada, não dinamiza nada, ainda quer mudar o nome. Então faz o troço, faz melhor, é só fazer melhor. Daqui a pouco vão dizer que tem que mudar o nome do encontro de casais, porque é antigo esse negócio. Então é só fazer direito. Então vamos lá. Estruturas funcionais. O culto inspirador. O culto precisa ser um culto inspirador. A igreja que prevalece, ela tem um culto inspirador. O culto precisa ser algo notório. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir-se na presença de Deus. Então, o culto inspirador. Tá? E aí a gente tem trabalhado isso. Eu tenho tido algumas dificuldades com essa questão do culto. Porque a questão do culto é uma questão antiga. Existe o que a gente chama de a elefantíase do culto. Ou seja, você dá toda a carga em cima do louvor e mensagem. Tanto que, estou mencionando José Maria, hoje não está transmitindo, né? Quando ele assumiu a primeira de São João, ele falou assim, Arildo, quando termina o louvor, eles fazem assim um trenzinho. E vão lá para a cantina, lá para os banheiros e saem e vão embora. Termina o louvor e sai aquela fileirinha assim. O pastor Zé Maria novo ali, né? Em São João e tal. E é assim na maioria das igrejas. Acabou o louvor. O camarada me vem aqui, me chama para pregar na igreja dele. Eu fui lá pregar uma mensagem com um tema. Era aniversário da igreja, não sei o que e tal. Eu me preparei, fui naquele domingo. Deixei de pregar aqui para ir lá pregar. Aí fui, aí tem o louvor, tudo lá, eles estão lá e tal. Aí quando me passaram a palavra, eu preguei. Quando terminou, eu falei, pastor, eu não posso ficar para o final. Era festa na igreja. Eu falei, eu não posso ficar para o final não, tenho que ir embora. Acho que tinha atividade aqui. Aí eu tenho que ir embora. Aí saí pelos fundos. Quando eu saio pelos fundos, está ele sentado lá igual o Cício, uma perna cruzada, conversando com o outro lá atrás. Eu falei, o cara sem vergonha. Vai lá, me chama, me tira da minha igreja, me traz para pregar aqui, é um dia de festa na igreja, não sei o quê. Eu prego, está ele lá atrás, nem me ouviu. Eu falei, vai tomar vergonha na cara. Mas na hora do louvor ele estava lá dentro. Na hora do louvor ele está lá. Participou lá do louvor e tal. Aí eu dou de cara com ele, tomou um susto. Né? Então, nós precisamos valorizar tudo no culto. E eu gosto de contar a história daquele menino, adolescente. Ele sai do culto, assoviando. E alguém falou assim, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem, eu vou para o seminário, eu vou ser seminarista. Aí ele falou assim, mas por que você vai ser seminarista? Porque Deus falou ao meu coração. Aí a pessoa perguntou, quem pregou? Ele falou, não sei. Ele não sabia quem pregou, ele não sabia quem cantou, mas ele sabia de uma coisa, Deus falou ao meu coração. E às vezes a gente quer saber quem vai ministrar, quem vai cantar, quem vai orar, quem vai pregar, mas não quer saber se Deus está presente. É Deus. E o menino disse, Deus falou ao meu coração. Então nós precisamos sentir a presença de Deus no culto. E aí eu coloco aqui duas expressões que elas precisam ficar na nossa mente. O louvor, ele externa a beleza que há dentro do cristão. Quando você está louvando, você externa a beleza que há dentro de você. Mas a adoração, ela traz para diante de nós a glória de Deus, a beleza de Deus. Na adoração você sente a presença de Deus. No louvor você sente a beleza do adorador. Que coisa bonita, está adorando, está louvando.
Mas quando você adora, você sente a presença de Deus. E aí não vou contar aquela ilustração do Kierkegaard, que você já sabe. Se não sabe, eu vou contar de outra vez. Aí, eu coloquei uma matéria na pastoral, tá? E aí eu fui dar uma olhada na pastoral, inclusive tem algumas discrepâncias lá, os errinhos lá que o teclado do computador, né, e tal. Se você tiver... tiver uma percepção mais aguçada, você vai perceber alguns errinhos. Mas vamos lá. Na pastoral, aí eu dei uma ajeitada aqui, eu coloquei frases, ela está um pouquinho diferente da pastoral que está no boletim. O crescimento da igreja não deve ser estudado, planejado ou praticado de forma tecnocrata. Quanta gente, meus irmãos, há uma igreja no Brasil muito conhecida, tá? Muito conhecida. O grupo que faz o planejamento estratégico desta igreja é um grupo de judeus. É um grupo de judeus. Não é Igreja Batista, não é da Assembleia de Deus, mas é um grupo, é uma igreja aí famosa. É um grupo de judeus. Eles fazem o planejamento estratégico da igreja. Então, é algo, não precisa de Espírito Santo. Você não precisa nem de Bíblia. Você tem um grupo lá para fazer o planejamento estratégico. Precisamos desconfiar das receitas e formas tecnocratas para o crescimento da igreja. Então, aquilo que vem dentro de uma, né, formatadinho. O crescimento da igreja não deve estar alicerçado em técnicas. Observemos o tema DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Então, pensemos juntos, a princípio, sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja é de crescer. A igreja foi feita para crescer, ganhar mais pessoas e tal. Isso é da natureza da igreja. Mas vamos pensar, então, em termos do crescimento da grama. Você tem lá no seu quintal um gramadinho e tal. A grama está lá e a grama está crescendo, está se desenvolvendo normalmente. Porém, somos cegos em relação à realidade abaixo da superfície. Você está vendo a grama bonitinha crescendo, mas você nem tem noção do que acontece abaixo da raiz, ali na superfície. Você não tem noção. A constituição do solo, a qualidade daquele solo, a forma de ação das raízes, se as raízes estão realmente procedendo corretamente, a função tão importante das minhocas. Você nem imagina. Você está vendo a superfície, a grama, verdinha, bonitinha. Então, por que a grama cresce? É porque a grama tem o objetivo de crescer? Talvez sim. A grama nem sabe disso, mas ela cresce. Como podemos então entender, ter respostas para o crescimento da igreja, se a gente não tem noção, a gente não tem como explicar o que está acontecendo no subsolo da igreja, por baixo do piso, por baixo dos panos, quando você só vê a aparência que está diante dos olhos. Sobre o crescimento da igreja, existem princípios a serem conhecidos. O Senhor Jesus usa a natureza para nos oferecer ilustrações e nos explicar as leis que regem o reino de Deus. Jesus usou muito ilustrações, parábolas. E aí quando eu uso tantas ilustrações, eu digo assim, opa, aprendi com o meu mestre, né? Por exemplo, ele diz, olhem os lírios do campo. Ele fala sobre os 4 tipos de solos. Ele fala sobre as árvores e seus frutos. A lei ou as leis da semeadura. Se você planta, você colhe. Em Mateus 6:28, vamos ver o que está escrito. Jesus diz o quê? O quê? Olha, como crescem. Como crescem. Ele diz, considerai
como crescem. Considerai. A palavra quer dizer aprendei, examinai, pesquisai. Quer dizer aprender cuidadosamente, examinar com precisão, pesquisar com toda dedicação. Como crescem. Então nós precisamos ter um pé atrás. Será que eu tenho condições de analisar, de avaliar o porquê? Né? Essa semana a Sueli falando sobre a igreja, e falou sobre a pandemia e tal, mas será que todos nós que temos como avaliar, e realmente dar o veredito? O que devemos pesquisar com tanta atenção? O que devemos pesquisar com tanta atenção não é a beleza dos lírios. É isso que Jesus falou para a gente considerar? Eles considerem como crescem. Como está o crescimento. Por que está crescendo e por que não está crescendo. Mas é o mecanismo, o como crescem. Qual é o mecanismo? Como é que as coisas estão funcionando? Que luta, meus irmãos, que dificuldade para ver as coisas funcionando. Que dificuldade. Os relacionamentos, as informações, o mimimi. A gente não pode nem dar um tapinha nas costas de uma pessoa porque o outro já está reclamando. Então, como crescem? Como cresce? Percebemos que há um potencial de crescimento que o Criador colocou na criação. Há um potencial de crescimento. Eu já mencionei aqui na igreja, por exemplo, você tem um filho e você não precisa impor as mãos na cabeça daquela criança e dizer assim, em nome de Jesus, cresça. Você faz isso? Não. Você tem que prover os meios para que a criança tenha uma alimentação adequada, para que ela tenha os exercícios que são necessários, para que ela tenha relacionamentos sadios, para que ela possa crescer naturalmente. Mas você não consegue fazê-la crescer. Cresce danado. Você consegue? Você não consegue. E se estiver crescendo demais, para de crescer, diminua aí o ritmo. Você não tem como fazer isso. Tá? Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Tentar ver com a alimentação, com a orientação, com o descanso, com o exercício físico, com os relacionamentos. Então o que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Então, diante do que vimos até aqui, qual o nosso papel? Sem dúvida, o nosso dever é descobrir os princípios de crescimento. Descobrir os princípios de crescimento. E os princípios do crescimento estão aonde? Debaixo do solo. Mas a gente só enxerga o que está diante do nariz. É só o que a gente vê, né? E o que está lá no subsolo, que você não consegue ver, não consegue perceber. E quantas coisas eu percebo, mas não posso provar. E quantas coisas eu sei e não posso dizer. Devemos nos concentrar nos fatores internos da igreja que podem estar inibindo o crescimento. Então vamos nos concentrar nos fatores internos. O que está lá fora, vamos pensar em nós aqui. Cabe-nos, no tempo a sós com Deus, nas orações, conversarmos com Deus sobre o que está abaixo do solo. O que está lá, o que eu não sei, o que o pastor não sabe, o que o pastor não percebeu. O que estão escondendo. O que nem a família sabe, está no coração dele, no coração dela, nas práticas pecaminosas, nem a família sabe. E a igreja está pagando o preço. A igreja está pagando o preço. Pedir para Deus tratar o que não está sob o nosso alcance. A gente nem sabe, nem percebe, mas Deus trata isso, Deus trata. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Põe a tua mão. Conserta isso. Quanta coisa. E a igreja sofrendo. A igreja sofrendo. Pedir a Deus para liberar o potencial que Ele colocou nas raízes da igreja. Ele já abençoou a igreja. Colocou potencial na igreja. Mas a igreja não consegue se desenvolver porque as raízes estão escondidas lá.
apodrecidas, enojadas, e aí a planta não se desenvolve. E aí Jesus diz o quê? Vamos lá, edificarei. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ontem eu preguei lá na organização da igreja. Aí vai um jovem pastor entregar a Bíblia. Quando ele vai entregar a Bíblia, ele passa por mim e diz assim: olha, fui tua ovelha, hein? Eu era junior, fui tua ovelha durante 1 ano. Aí, para legal, fiquei de olho naquele rapaz, né, jovem pastor. Aí, terminado o culto, lá vai ele tirar foto comigo, fazer foto comigo. Ele falou: pastor, eu fui junior na sua igreja, pastor, durante 1 ano. Eu fui aluno na classe da Cláudia, da tia Cláudia, pastor. A igreja realizou uma cruzada internacional. E aí, depois da cruzada internacional, um dia o senhor estava pregando, eu entreguei minha vida a Jesus. Meus irmãos, ainda há coisas boas. Há sementes plantadas com todo o vigor, com todo o potencial do poder do Evangelho. Aí está aquele moço, pastor da 2ª Igreja Batista depois de Nova Iguaçu ali. Oi? Não, subindo Nova Iguaçu, pegando o trem. Não, depois. Austin, 2ª Igreja Batista em Austin. Está lá. Pastor. Mas aquilo ali, o que aconteceu? Foi a semente verdadeira, uma semente não apodrecida, não contaminada, não cheia de pecado. Aquela criança aceitou Jesus aqui e manteve a mensagem do Evangelho. Ontem entregou a Bíblia ao pastor da igreja. Ao observarmos os princípios de crescimento da igreja, a natureza cresce por si mesma. A natureza está lá, a natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Da mesma forma na igreja, Deus cumpre o que prometeu. Ele cumpre o que prometeu. Olha o que está na palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou. O meu papel é plantar. O meu papel é plantar. O seu papel, quem sabe, é regar. Mas você não pode fazer a igreja crescer. Se você for sério diante de Deus, e se eu continuar sério diante de Deus, eu não posso fazer a igreja crescer. Com as manias, os jeitos, as tecnologias, não posso. Quem dá o crescimento é quem? É Deus. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Faça o teu trabalho. E nós sós com Deus peçamos a Ele, para que Ele faça a parte dele, Ele vai fazer a parte dele. Então que Deus nos abençoe, para que nós possamos ser uma igreja que prevaleça, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Depois da oração você pode assentar-se, fazer sua oração silenciosa. Deus te leve em paz, um bom dia, uma boa tarde. Espero te encontrar aqui logo mais, tá? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por todos que vieram, obrigado, Pai Santo, pela escola bíblica e agora pelo culto, obrigado porque a Tua palavra, deixa tudo claro diante dos nossos olhos. E eu peço que o Senhor nos abençoe para que nós possamos continuar plantando, possamos continuar regando e esperando o crescimento que vem do Senhor. Eu te agradeço também pelo radical que está terminando lá, que o Senhor abençoe, para que todos possam voltar para suas casas felizes, Pai. E que logo mais possamos nos encontrar aqui novamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, Deus te abençoe, uma boa tarde para todos.